Parashat Nitzavim, o orgulho. Shalom, shalom, estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima. Hoje vamos estudar a Parashat Hashavua, a Parashat Nitzavim. Eu sou a Marachaya, este é o canal Mahanaima, o canal da congregação judaica dos Talmidim de Yeshua, aqueles que são alunos do Mashiach Yeshua Baruch Hashem. Sobre a Parashat Hashavua, podemos ver vários assuntos que são relevantes para o julgamento que iremos passar em Rosh Hashanah. Moshe Rabbeinu, nos seus últimos 37 dias de vida, faz um resumo intensivo de toda a Torá para o povo, dia após dia. Durante este período, ele chama a atenção do povo, ele faz uma repetição da Torá sagrada para o povo de Israel. E nesta Parashat Nitzavim, durante esta repetição da instrução de Hashem, da Torá sagrada, Moshe vai frisar a necessidade de nós fazermos techuvá, pois estamos prestes a entrarmos na terra. O povo estava à beira do Jordão, já próximos a tomar posse da terra de Israel, e isso significa a redenção do povo, a redenção da alma, a redenção de Israel. Hoje nós estamos a estudar esta parashá, não é à toa. Por quê? Porque precisamos estar como aptos para a redenção no momento de nosso julgamento, que é feito em Rosh Hashanah, o julgamento de toda a criação. Baruch Hashem. No versículo 11 do capítulo 30, Moshe diz assim: porque este mandamento que eu te ordeno hoje não é encoberto, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo, para que observemos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo, para que observemos? Por isso, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que observes. Moshe chama a atenção do povo para que não haja desculpa alguma de que o mandamento, o preceito de Hashem, estaria inacessível, nem mesmo para os anjos nos mundos espirituais, que é chamado de céu, e nem mesmo para os abismos, que é chamado de mares. Ou seja, o mandamento não está para anjos positivos e negativos, o mandamento está para o ser humano. O mandamento está na boca do ser humano, a abertura para a fisicalidade. A boca denota a abertura para a manifestação. E a manifestação de todas as coisas é chamada de fisicalidade, Malchut. O mandamento está para Malchut, o mandamento está para o ser humano encarnado. Baruch Hashem. Moshe fala que está também no coração. Por quê? Porque a alma do ser humano, o Ruach, né, o fôlego de vida que foi implantado por Akadosh Baruch Hu, lá no Gan Eden, quando ele cria o homem físico do pó, do afar, é o Ruach, ou seja, está depositado no coração do homem. O homem tem as duas facetas necessárias para que o mandamento seja cumprido. O homem tem a fisicalidade, o corpo físico, a Malchut, e o homem tem o Ruach, o homem tem o Zerampim, o homem tem as 6 sefrot emocionais para trabalhar. Então o ser humano é a criatura apropriada para o mandamento, para o preceito, e não o Shamaima, não os seres espirituais, não os abismos, não os Shedim. Os mandamentos não estão para os Shedim cumprirem. Os mandamentos não estão para os anjos, os Malachim cumprirem. Os mandamentos estão para os homens, Adam, para Havá, para Adam, para o ser humano encarnado. O mandamento do Eterno, a Techuvá, está para nós, Baruch Hashem. E ele ainda diz, devemos observá-los, não apenas tomar conhecimento do mandamento, não apenas a aprender o mandamento, ouvir no sentido de ter conhecimento de que existe aquele mandamento, mas nós devemos fazer uma jornada de observação. A Torá é para ser observada, estudada, literalmente mastigada. A Torá é para ser ruminada, a Torá é para ser... Por isso que fazemos o ciclo anual.
Todo ano nós fazemos o quê? Nós retornamos a Bereshit, termina-se Devarim, iniciamos Bereshit. Por quê? Porque precisamos observar a Torá Sagrada. Não podemos empurrar a Torá para os anjos. Não podemos empurrar a Torá para os demônios. A Torá é nossa. Tome posse da Torá. Baruch Hashem. E nesta frase, que está no versículo 11, onde diz, quem subirá para nós aos céus? Olhando pelas letras hebraicas, nós temos a frase no Passuk 12, dizendo assim, Mi Yale Lano, Hashamaima. Isso quer dizer, quem subirá para nós aos céus? Quando nós pegamos as últimas letras destas palavras que formam esta frase, nós temos Hashem, nós temos o tetragrama. E é dito então, quem subirá? A resposta já está dada. O próprio Kadosh Baruch Hu já está dentro de cada um de nós. Não precisamos subir até lá. Isso quer dizer que nós mesmos podemos estar próximos ao Eterno pelo fato de que Ele habita em cada um de nós. Baruch Hashem. Voltando para o primeiro passuk da Parashat, ali no versículo 9 do capítulo 29, nós lemos a primeira frase, Moshe Rabbeinu, ele vai citar que todos nós estamos lifnei. Lifnei é perante, mas em hebraico esse perante também pode ser entendido como antes. Está dito lifnei Adonai Elohim, nós estamos perante o eterno nosso Deus, todos nós, como nós já estudamos aqui no canal, nos outros vídeos da Parashá, Baruch Hashem. Esta frase tem a gematria de 132. E como a palavra lifnei tem este entendimento de que pode ser perante ou antes, nós trazemos um número antes do 132 para compreendermos a postura correta de estarmos perante o Eterno, de conseguirmos estar de pé diante dele, que é a palavra anavá. A palavra anavá tem a gematria 131, antes do 132. Humildade. Ou seja, nós temos que estar perante o Eterno com a humildade. Somente assim nós conseguiremos estar de pé diante dele. Interessante que o monte onde o Eterno se revela, onde ele traz as 10 das palavras, se chamava Sinai. E o monte Sinai, ou seja, a palavra Sinai, também tem a gematria 131. Ou seja, o Eterno, ele vai trazer a sua revelação, a sua luz, ele vai despejar tudo o que ele precisa despejar para o vaso, por cima da humildade. Nós precisamos trabalhar a nossa humildade. E trabalhar a humildade é uma das coisas mais difíceis de fazer. Conforme os sábios nos ensinam, a humildade é o canal para o fluxo da vida. Baruch Hashem. O nome do anjo da morte, do Hassatan, se escreve com a letra Samer, a letra Mem, a letra Aleph e a letra Lamed. Este nome tem a gematria 131. Já estudamos sobre a questão de que, quando uma palavra tem a mesma gematria de outra palavra em hebraico, isso vai nos trazer um entendimento de que aquilo é totalmente oposto ou coopera. No caso do Samerman, ele é as duas coisas. Por quê? Primeiro, ele é a oposição completa à humildade, sendo ele a representação do orgulho. Mas, quando nós estudamos afinco o seu nome, o nome do anjo da morte, percebemos que se nós tirarmos a letra Mema, vai sobrar ali a letra Samer, a letra Aleph e a letra Lamed. Estas 3 letras compõem o nome sagrado dos 72 nomes de Hashem, que vai trazer abundância e prosperidade. Ou seja, o serviço de Satã, até que termine, a correção do homem, será seu opositor do homem, será seu adversário do homem. Ele é o guerreiro que se opõe a nós para que nós possamos batalhar com ele e vencer. Contudo,
ele também alcançará um mérito no final de seu trabalho, que será após os 40, ou seja, o período de transformação, o mesmo que existe no nome dele. Isso quando acabar, assim como o povo terminou os 40 anos de rodar o deserto e entrou na Terra Prometida, quando o anjo da morte, quando o Hassatan conseguir terminar o seu trabalho de ser a oposição do homem, seu guardião entre o homem e a Torá, ele é o queruvim que fica entre a porta do Ganeden e nós, não é verdade? Então, após os 40 de todo o processo de trabalho do anjo da morte, ele receberá uma transformação em sua natureza. Então, ele deixará de ser aquele que traz a morte e passará a ser um anjo que distribuirá a prosperidade de Hashem. Esta é a recompensa de Samermen. Todos teremos recompensas. A justiça está na mão de Hashem. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Quando percebemos que realmente conseguimos fazer uma Teshuvah Shelemah, com este exemplo que eu dei do anjo da morte e sua transformação final, sabemos então, quando conseguimos fazer uma Teshuvah em uma das midot, em um dos desvios que temos, quando acontece a mudança completa do desejo. Por exemplo, se eu tinha um desejo antes de fazer Teshuvah muito grande de roubar, e hoje eu vejo um item que está fácil para ser roubado, um item que tem valor, um item desejável, fácil de ser roubado, e eu não tenho mais aquele desejo de pegar para mim, eu não tenho mais aquela inclinação, aquele ímpeto, eu não tenho mais, não vejo sentido em pegar aquele item para mim. Isto prova que eu consegui fazer Teshuvah Shelemah diante da transgressão do roubo. Entende? Então, nós só terminaremos com a morte, nós só findaremos o Satã interno, nós só conseguiremos fazer a Teshuvah Shelemah mediante aquele ego específico de nossa alma, quando aquele ego for totalmente transformado, assim como o Satã, o Samermen, será transformado em um anjo de prosperidade e muitas bênçãos no final da sua jornada, assim também é a confirmação da Teshuvah em nossas almas de todas as midot desviadas que temos. Baruch Hashem. E, para que nós possamos ter sucesso quanto a isso, lembramos que a gematria do nome do Samermen é 131, ou seja, a humildade faz parte do processo. Alguém que se baixa a fazer o trabalho que tem que ser feito, imagine, se coloque um pouquinho, né? Misericórdia, não vamos dizer, vamos colocar no lugar de Satã. Mas pense um pouco, a criatura obedecer, se abaixar até o ponto de fazer o trabalho mais difícil que existe, a própria morte. E um trabalho longo, sabendo que será recompensado no final, mas contudo tem um processo de um período enorme de tempo, sem desviar de seu objetivo, sem mudar o caminho, fazendo conforme a vontade de Akadosh Baruch Hu. E isso consta uma grande humildade neste ser. Assim somos nós. Para que nós possamos aprender um pouco mais sobre humildade, vamos citar aqui 3 personagens da Escritura que nossos sábios dizem que são os personagens mais humildes, ou seja, os homens que mostraram maior humildade. Eu vou acrescentar aqui Yeshua, Baruch Hashem. Yeshua, nosso mestre, ele é o primeiro de todos na lista, mas eu vou citar os outros 3 também. Yeshua, primeiro vamos falar do menos humilde dos 3 primeiros que eu falei, né? Para poder fazer sentido Yeshua ser o mais humilde.
Então vamos citar o primeiro dos personagens que está, vamos colocar assim, o top 3. Top 4 com Yeshua também. É David Ameller. David Ameller, ele inclusive escreveu o Salmo 131. O Salmo 131 é uma segular poderosa para aumentar humildade. Utilize o Salmo 131 todos os dias pela manhã. Leia o Salmo 131 no hebraico. Olhe as letras sagradas. Aprenda a escanear as letras para fazer com que tua alma se conserte através das meditações. Baruch Hashem. Um salmo pequeno de apenas 3 passuquim, justamente para mostrar a humildade do salmo e das palavras que ali proferem. As palavras da Torá Sagrada, pois salmos Teilim também são Torá. Baruch Hashem. Então, Davi, ele dizia que ele era uma minhoca diante da luz do Eterno. Uma minhoca. Então, um animal, né? Vamos colocar aqui um inseto, algo tão, entre os animais, tão, assim, até o corpo frágil, né? Algo que qualquer movimento a gente pode esmagar. Vamos colocar aqui que é algo bem simples da natureza. Mas a minhoca tem uma coisa que é forte nela. A sua boca. Pois uma minhoca parece nada, mas se você deixar ela sobre uma vegetação, a pouco momento ali a vegetação vai começando a desaparecer, pois a força da minhoca está em sua boca. David Ameller queria trazer isso. Ele era algo muito frágil, contudo, a sua boca tinha força. Por isso ele utilizava muito da fala, do Ruach, para trazer mensagens de Torá, para trazer Telim, para trazer cânticos, Mizmor, Baruch Hashem, para exaltar o nome do Eterno, Baruch Hashem. David Ameller era um dos mais humildes dos homens. David, ele era insultado. Nós temos um vídeo aqui no canal, Yeshua, filho de David. Vocês podem estar apreciando ali o material, contando a história de David. Então, David foi alguém que foi muito humilhado desde seu nascimento, mas em nenhum momento David quis passar por cima de ninguém. David sempre foi e teve uma postura de humildade, pois David, ele sabia que quanto mais o homem se rebaixa no sentido de entender que ele não é nada diante de Hashem, mais Hashem vai entrar dentro daquele homem, vai conseguir fazer a sua revelação dentro do ser humano, dentro da sua alma. Baruch Hashem. Próxima personagem desta lista é Avraham Avinu. Avraham Avinu chegou a dizer que ele era o pó da terra. O que é o pó da terra? O afar. Quando o Eterno vai criar Adam, ele utiliza do quê? Do pó da terra. Avraham estava dizendo ali naquele momento que ele era o quê? Ele era apenas a criatura de Deus. Que ele não era nada mais do que aquilo que era feito, que era moldado pela mão de Deus. Que ele não era nada a mais, ou seja, ele não conseguia ser nada a mais se Hashem não tivesse com suas mãos ali, o fazendo viver, o fazendo existir. A existência de Avraham dependente da vontade de Hashem, ou seja, se Hashem não moldasse o barro, não existiria Adam, não existiria Avraham. É isso que Avraham estava querendo dizer. Pois ele era Adam, ele sabia que ele era Adam. E Avraham ainda se referia ao pó, ou seja, um estado do ser humano que ele nem tinha urur ainda dentro de suas narinas. Avraham se colocava de uma forma bem ínfima diante da luz do Criador. A humildade de Avraham era muito grande. Avraham, quando ele encontrava com pessoas malvadas, Avraham não ficava se exaltando. Avraham, pelo contrário, ele se colocava como se ele fosse até menor, né? Ele se colocava numa estatura como se ele não tivesse que receber nenhum tipo de honraria. E Avraham Avinu era um rei. Avraham Avinu era um príncipe de Hashem, mas a sua postura era de humildade. Ele ficava na porta de sua tenda, aguardando os transeuntes, os goim, as pessoas que estavam passando ali pelo deserto, próximo à sua casa, para cuidar das pessoas, para dar-lhes comida, para dar-lhes água, para dar-lhes pousada, né? Cuidar dos outros. Avraham, ele vivia no sentido de ser uma récia constante. Avraham era a própria humildade,
Baruch Hashem, e ainda mais humilde, teve um que disse: eu não sou nada. Esse que disse eu não sou nada foi o que conseguiu trazer a Torá para baixo, Baruch Hashem. Subiu no monte sem comer e sem beber. 3 vezes ele subiu e ele intercedeu por nós, por Israel. E se ele não tivesse intercedido, Hashem tinha exterminado com o povo. Este homem que disse eu não sou nada, me mata. Se o senhor não tiver dó e piedade de Israel, desse povo, então me mata. Esse é Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem. E daqui a pouco nós vamos falar de Yeshua. Porque Yeshua é profeta segundo Moshe, Baruch Hashem. Bendito seja Adonai. Bendito seja o Eterno. Este homem que disse eu não sou nada. Ele não disse eu não sou nada diante apenas de Hashem. Ele disse eu não sou nada diante de todo o povo. Lembram quando Korah se levanta contra Moshe? O que Moshe diz para Korah? Ele fala para Korah. Ele fala para Datan e Aviram. 3 perversos. Ele diz o quê? Eu não sou nada. Quem eu sou? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Moshe Rabbeinu recebeu da boca de Hashem. Moshe Rabbeinu viu Hashem pelas costas, mas viu um homem sagrado. E ele disse, não sou nada. Por que Moshe passou por uma experiência tão maravilhosa? Pelo fato de que a consciência dele é que ele não era nada, Baruch Hashem. Esta deve ser a postura de cada Yehudi que quer, que deseja a redenção, que deseja se tornar um vaso, que deseja se tornar um cli apropriado para a luz, que deseja se tornar uma criatura onde a luz passa, onde a luz flui, Baruch Hashem. Agora vamos examinar o maior de todos, o mais humilde de todos, aquele que foi capaz de dizer: estou na situação de errada. Eu estou como um só com ele, com Hashem. O fluxo era tão intenso dentro daquela criatura que ele se torna errado com Hashem. E ele diz: que vocês sejam também comigo errado com ele. Vamos ler o Passuk de Yohanan 18, no versículo 36. E ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Baruch Hashem! Nós estamos falando do rei Mashiach. Nós não estamos falando de um cidadão comum. Yeshua é príncipe das hostes, príncipe dos Mahanaim celestes e príncipe de todos os seres humanos. Dele se derivou toda a criação. E Yeshua tem consciência de tudo isso. Mas olha a palavra que ele diz. Ele diz que ele não é rei neste mundo. Ele diz que ele ainda não pode assumir algo que é dele, pelo fato de que ele é humilde o suficiente para esperar o momento que o Eterno, o nosso Deus, aquele que determina todas as coisas, dê o sinal verde para que ele reine. O poder de Mashiach é de ressuscitar um homem de 4 dias. O poder de Mashiach é de parar o vento e de acalmar a água. É de andar sobre a água. O poder de Mashiach é a reunião dos poderes de Moshe Rabbeinu e de todos os homens grandes da Torá e do Tanakh. E mesmo assim, Yeshua, no momento que ele é surrado e preso pelos romanos, ele diz: eu não mando em nada aqui. Este é o homem mais humilde que já viveu sobre a terra. Baruch Hashem. E ele ainda abre a boca para completar e diz que seus talmidim podem fazer coisas maior do que ele fez. Vamos colocar a mão na cabeça no momento desse. Imagine você podendo fazer algo maior do que Yeshua foi capaz de fazer. Isso só pode sair da boca de um homem muito humilde, sabendo ele que o poder
poder de Hashem foi dado a ele. E mesmo assim, ele não diz com a boca que ele pode alguma coisa. Entendamos, esta criatura foi capaz de fazer a vontade plena de Hashem. Nós temos que imitá-lo. Nós precisamos aprender a humildade e sermos um vaso apropriado para estarmos de pé diante de Hashem. Nossos sábios vão nos trazer um código. Meod. A palavra Meod que aparece na frase que nós lemos aqui na Parashat Nitzavim, onde Moshe diz, no Passuk 14 do capítulo 30, diz assim: pois isso está muito perto de ti. Esta palavra muito é Meod. No texto em hebraico vai aparecer como uma redundância. Como se está dizendo que foi muito, está muito. Por que repete muito? Pelo fato de que não é algo à toa, é um código. A palavra Meod é escrita com a letra Mem, a letra Aleph e a letra Dalet, que é para nos trazer os três personagens citados aqui: Moshe Rabbeinu, o Avraham Avinu e o David Amelech. Quando juntamos essas três letras, temos a gematria de 45. 45 também é gematria da palavra mitzvah, preceito, mandamento. Ou seja, o mandamento vai ficar perto, muito, muito perto de nós, quando nós estivermos com a postura do Meod, com a humildade. Baruch Hashem. Então precisamos trabalhar a humildade. Vamos ver aqui duas coisas, duas midot que aparecem em nossa alma quando nós estamos com a humildade muito fraca, quando nós estamos com o orgulho muito aceso. O que é que nos mostra quando o orgulho está muito aceso? Os ataques de raiva é uma das coisas. Duas coisas. Primeiro, ataques de raiva. Então, todo mundo aqui tem ataque de raiva, um pouco ou muito, ou muitas vezes ou menos vezes, mas sempre a gente se aborrece com alguma coisa e fica nervoso. Esta raiva, conforme é o nível, nos mostra também o nível de nossa humildade e de nosso orgulho. Quanto maior a raiva, quanto mais vezes nós temos ataque de raiva no dia, maior nosso orgulho. Quanto menor a raiva, quanto menos vezes temos ataques de raiva no dia, menor o nosso orgulho, e estamos então no caminho da construção da humildade. Construir humildade não é fácil, pelo fato de que, quando nós estamos concentrados em ficarmos humildes, podemos aumentar o orgulho. Por quê? Porque eu posso começar a pensar assim: eu não vou fazer tal coisa porque eu sou humilde. Já é um orgulho. Entende? Então, vamos focar nessas duas midot. A calma, ou a raiva, né? E a outra é a disciplina. Ou seja, quanto menos disciplinado eu for, disciplinada, para qualquer coisa, né? Mas vamos focar na espiritualidade. Né? Se eu não tenho uma rotina espiritual, se eu não tenho essa coisa de me obrigar internamente, né? Aquele despertador interno. Tal hora eu tenho que rezar, tal momento eu tenho que estudar Torá, tal momento eu tenho que fazer tal mitzvah, eu tenho que, antes de comer, fazer tal coisa, antes de tomar banho, antes de dormir, uma rotina espiritual específica. Quanto menos rígida esta rotina for, mais somos orgulhosos. Quanto mais aplicados e disciplinados na rotina espiritual, menos orgulho e mais humildade. Baruch Hashem. Então, quero trazer para vocês, né, para mim também, uma reflexão, como utilizar da raiva, né, do termômetro da raiva e do termômetro da disciplina ou indisciplina em nossas midot, em nossas características, como que a gente vai consertar a nossa humildade e diminuir o nosso orgulho com estas duas facetas de nós mesmos. Por exemplo, você pode, então, agora começar a
observar a questão dos ataques de raiva, né? Então você, quando vier a raiva, quando vier o nervoso, quando vier a vontade de explodir, de falar alto, de gritar com alguém, de ficar indignado, de brigar, bravejar com alguém, lembre-se que você precisa imediatamente sorrir. Comece a sorrir. Sorria sem vontade. Pare imediatamente com o que você está fazendo, que é a promulgação do nervoso, da raiva, do nervosismo, e comece a dar risada. Ria! Inicie com a ironia, não tem problema. Comece com a ironia, que depois vocês vão começar a ter realmente o prazer da alegria. Comece a sorrir, force um sorriso. Abra os seus dentes e faça um sorriso. Também a gente pode fazer a respiração, contar até 10, soprar, respirar profundamente, fazer aquela respiração pausada. Faça, deixe que o outro pense que você enlouqueceu. É melhor você sair de doido do que ficar orgulhoso e perder a conexão com a luz. Faça a respiração. Conte até 10. 10 a gente sabe que é o Iudo. O Iudo é a plenitude, a Sefirá, ou seja, começa a contar lembrando da Sefirot. Malchut, Yesod, Hod, Netzach, Feret, Vurá, Chesed, Binah, Chokhmah, Keter. 10. Baruch Hashem. Outra solução para os ataques de raiva, para o nervosismo, é mikveh. A palavra mikveh vai ter a mesma gematria da palavra raiva em hebraico. E isto a gente já sabe que é totalmente oposto. Ou tem, né, essa questão de que depois de um tempo vai trazer essa transformação, essa mudança completa. Baruch Hashem. Então o mikveh, ele traz também a purificação da raiva. Por quê? Porque a raiva é uma coisa muito terrível. Porque a raiva, ela abre, os sábios dizem que quando a pessoa fica nervoso, principalmente se ela bate, né? Não é só ficar nervoso, é ficar nervoso e bater em alguém, dar um tapa numa criança, bater em outra pessoa, dar um murro em alguém. Isso abre imediatamente as portas do inferno. As portas do Guéinam abrem imediatamente. E todos os Shedim que têm conexão com aquela alma, pela negatividade daquela alma, eles saem do inferno e vêm atormentar aquela pessoa. Entende? Então, quando a pessoa tem esses ataques de raiva muito forte, é necessário fazer mikveh. Com certeza é necessário para fazer uma purificação, porque os Shedim colam na pessoa. Né? Então, olha aí, vamos focar na melhoria, na diminuição do orgulho e o aumento da humildade através do termômetro, da raiva e da calma em nós. Baruch Hashem. E a questão da disciplina. Então, como que eu faço para melhorar? Como que eu faço para ser disciplinado e diminuir com isso o orgulho e aumentar a minha humildade? Eu posso estar elaborando uma agenda. Pegue um caderno, pegue um lápis ou uma caneta e anote os seus horários. A hora que você se levanta, a hora que você vai para o trabalho. Se você não trabalha, a hora que você tem que fazer a atividade do lar, da casa. Anote tudo. Anote a hora que você geralmente gosta de banhar-se, de comer, a hora que você vai dormir. Faça anotações de seus horários e crie dentro da sua agenda diária uma disciplina religiosa, uma disciplina de Torá. Você vai ali colocar as rezas diárias, você vai colocar ali os estudos de Torá, você vai colocar ali também as práticas de mitzvot que tem que acontecer. Por exemplo, ao levantar, faz tal e tal atividade espiritual. Antes do café, preciso fazer tal atividade espiritual. Depois do café, tal atividade espiritual. Antes do almoço, tal horário, eu vou fazer tal coisa. Então você vai especificar exatamente a sua rotina. Ah, mas vai ser difícil. Faça de forma suave. Não vai fazer uma coisa impossível, porque você vai pecar. Porque você vai fazer um juramento e não vai cumprir. Mas também não seja relapso, porque aí vai demonstrar que o seu orgulho está pela tampa, porque você não tem capacidade de introduzir a luz na tua rotina. Então você pega o caderno, a caneta
E dentro da tua capacidade, você vai elaborar uma agenda. Esta agenda vai te ajudar a fazer uma rotina disciplinada. Vai te ajudar muito. Utilize também, além da agenda, o despertador do seu celular ou do seu relógio. Coloque vários despertadores no seu celular. Vários. Coloque nome no despertador. Ó, despertador para tal coisa, despertador para estudo de Torá, despertador para estudo. O meu despertador, eu tinha vários, aí depois eu comecei a fazer. Ficou tão automático para mim, e aquilo ficou no meu relógio, um relógio biológico, que eu não tenho mais no meu celular. Mas antes eu tinha. Eu tinha vários despertadorzinhos, de 2 em 2 horas eu tinha uma coisinha ali apitando. Inclusive os estudos seculares também estava tudo incluído ali. Eu coloquei de 2 em 2 horas ali, ó, despertadorzinho. Agora é meia hora, 40 minutos para tal coisa. Eu coloquei os despertadores. Agora, como eu já peguei a rotina, então eu não tenho mais necessidade do despertador. Outra dica que eu deixo para vocês é pedir ajuda a um irmão, pedir ajuda a um companheiro da caminhada, da jornada espiritual. Alguém que você sabe que consegue já fazer uma rotina disciplinada. Alguém que você sabe que já tem um controle maior de certas midot. Então você está próximo dessa pessoa, você diz: fulano, pelo amor de Deus, quando você vê eu ficar nervoso, me chama a atenção. Pode me dar uma bronca? Por favor, fulano, me repreenda. Na hora que você vê eu ficar estressada ou estressado, você me chama a atenção. Brigue comigo, pode brigar. Pronto, Baruch Hashem. Pronto. Ou então assim, fulano, você vê eu deitado aqui à toa, me chama. Fala: aí, fulano, tu não tem o que fazer, não? Tu não tem nada na sua agenda, não? Me lembra, pelo amor de Deus, me ajude. Baruch Hashem. E assim nós vamos carregando as cargas uns dos outros. Baruch Hashem. Porque precisamos nos tornar vasos apropriados para o repouso da luz. Estamos à porta de Rosh Hashanah. Não temos mais o que esperar. Precisamos ativar este processo de Teshuvá. E a Teshuvá, os sábios dizem, que ela pode ser feita dentro de 1 segundo. Como assim? Porque depende do desejo. Ou seja, olhe para a luz e a luz vai voltar face para você. É claro que se você tiver mais que 1 segundo, utilize todo o tempo que o Eterno permite que você tenha para aumentar, para crescer, para alcançar uma Teshuvá Sholemá. Baruch Hashem, espelhe-se no Mashiach, o maior de todos nós. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Deixe um like neste vídeo, compartilhe com pessoas que estão na jornada de Teshuvá. Seja membro deste canal. Faça o vaso da gratidão. Ajude a si mesmo a se tornar um vaso apropriado para a luz do Eterno. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam. Eu sou a Morahaya. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal, seja salvo através da Torá. Bendito seja a Kadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvá. Se transforme em um Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim.